Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje vim fazer resenha do incrível Os Meninos da Rua Paulo, de Ferenc Munar. Essa edição aqui, gente, é da Kozak. Eu amei este livro. Esse livro é famoso, tá? Muita gente já leu, muita gente já conhece. Eu conhecia, mas eu nunca tinha lido. Eu aproveitei uma promoçãozinha da Kozak e comprei pra mim. E, gente, o livro é ótimo, é muito bom. E eu recomendo muito para todo mundo. Eu já comecei o vídeo recomendando o livro, né? É porque vale a pena ser lido, tá? Os Meninos da Rua Paulo é um livro infantil, tá? Indicado ao público infantil, só que com certeza absoluta agrada todos os públicos. Eu não conheço assim uma pessoa que leu esse livro e que não gostou. Inclusive eu acho que os adultos podem gostar até mais do que as crianças porque conseguem identificar alguns valores aqui que esse livro passa. Então vamos à resenha. Os Meninos da Rua Paulo têm uma temática muito simples, tá? Dois grupos de crianças rivais brigando por um terreno baldio para poder brincar nesse terreno. Na verdade, esse terreno fica na Rua Paulo, que dá o nome ao livro, é dominada por um grupo de meninos, tá? São os meninos da Rua Paulo. E lá eles brincam, eles jogam pela, pela é como se fosse um jogo de bete. Quem é do interior, com certeza já brincou de bete na infância e na adolescência. Eu brinquei muito de bete, mas é como se fosse um beisebol, né? Um beisebol. E eles tomam conta desse terreno, eles brincam ali, jogam bolinha de gude, eles têm um clube e é o lugar onde eles passam o tempo. E os meninos do Jardim Botânico, que são meninos mais velhos, mais fortes, eles não têm onde brincar. Aí o que acontece? Eles resolvem declarar guerra para poder disputar o território que é esse grunde, que é esse pátio. Na verdade é uma serraria abandonada, então lá tem muitas toras, tem umas casinhas e eles usam tudo para brincar. Só que o que parece simples, gente, não é nada simples, é muito profundo, é muito tocante e é muito mais do que isso. Porque esses grupos, tanto os meninos do Jardim Botânico quanto os da Rua Paulo, eles são grupos muito bem organizados, como se fossem organizações de guerra, de exército. Então tem o general, que é o João Boca, que é um menino, aparentemente ele é mais velho, e ele é muito estrategista, ele é carinhoso com os meninos. Tem também os oficiais, que são os meninos que têm as obrigações mais refinadas, que é o secretário, que é o guardião da chave do portão. E tem também o soldado, que é o orelha do grupo, que faz os trabalhos, os piores trabalhos ficam com ele. Lógico que ele é o menorzinho, que ele é o mais fraquinho, né, que não aguenta nada. E eles se respeitam, eles respeitam essa hierarquia, eles têm respeito um com o outro. Lógico que vai ter aquele que é mais revoltadinho, que não vai aceitar muito bem as regras. Então a história se desenvolve assim. Só que, como eu disse, não é uma história simples de dois grupos de crianças que têm hierarquias entre eles. É uma história de virtudes e qualidades desses meninos. Tem muitas lições de honra, de moral, de traição, de perdão, de não perdão, de coragem, sabe? Então tudo isso tem nesse livro, gente. E o que é interessante, o que é mais interessante ainda, é que a idade dos meninos não é falada no livro. A gente acha que eles têm em torno entre 10 e 14 anos, por aí. Mas não é falada. Então tem tudo aqui. Eles espionam os outros e aí aí eles capturam os meninos, aí pregam peças, se escondem, vão atrás de bandeiras para pegar uma disputa de território mesmo. Então tem toda aquela preparação de quem vai fazer o quê, a estratégia da guerra e no fim a guerra em si. E lógico que eu não vou falar quem vence, não vou falar qual é o desfecho dessa história. Eu só vou falar que é um livro muito bonito, que faz a gente pensar mesmo sobre amizade, sobre companheirismo, respeito, sobre o que um amigo pode fazer pelo outro, sabe? É um livro muito lindo e muito bonito e muito tocante. Eu fiquei muito tocada com o final do livro, me emocionei muito com o final do livro e com o livro inteiro. Porque, gente, a Rua Paulo, essa disputa pode ser em qualquer lugar do mundo. Quem não teve aí na sua infância, na sua adolescência, um grupinho de amigos que tinha um rivalzinho? Mas o livro é muito bacana, gente, eu recomendo muito.
E, aliado a isso, tem a escrita do Ferenc Munar, que transformou esse livro, que poderia ser um livro adulto de estratégias de guerra, né, de traição, de ódio, de vingança, de guerra, transformou numa coisa muito singela, muito linda de ser lida e realmente é um livro que conquistou e conquista ainda hoje jovens e crianças e adultos do mundo inteiro. A história se passa em Budapeste, na Hungria, num bairro pobre, né? Os meninos eram de classe baixa e a história se passa em 1880. Então tem todo aquele cenário daquela Europa bem antiga, né? Com carruagens, com carroça, já tinha alguns veículos, mas tinha muito cavalo, aquela coisa bem nostálgica mesmo. E eu consegui ver isso tudo na escrita de Ferenc Munar. Eu me inseri totalmente na história, eu vi as pessoas, eu vi os sotaques. O livro foi publicado em 1907 e esse cenário de guerra aqui reflete muito a situação que a Hungria estava vivendo na época, com várias disputas territoriais e por aí vai. Então essa foi também uma grande inspiração de Ferenc Munar, tanto a sua infância quanto a situação que a Europa vivia. E eu achei fantástico, gente, fantástico o jeito como ele conseguiu trazer uma guerra, que é uma coisa horrível, grave, séria, para o mundo infantil e transformar isso numa história tão bonita que é essa aqui. Né? O livro faz a gente refletir sobre os objetivos de uma guerra, sobre se vale a pena ou não, sobre amizade, sobre confiança, traição, como eu já disse, e muitas outras virtudes do ser humano, que no caso aqui são simplesmente crianças. Inclusive o Ferenc Munar, gente, ele sofreu perseguição na época da Segunda Guerra Mundial, porque ele era judeu, então ele teve que fugir da Europa, foi para os Estados Unidos e viveu lá até o final da vida, porque ele nunca mais conseguiu voltar para lá, para a Hungria. Era um grande sonho dele, mas ele nunca mais conseguiu realizar. Gente, finalizando, o livro é ótimo, o livro é lindo, tem várias analogias, tá, com o mundo adulto, né, uma história para criança, mas que agrada com certeza a todas as idades. Eu recomendo muito, recomendo com louvores e dei assim, zilhões de estrelas pro livro. Recomendo mesmo, vale a pena ser lido, tá? Ponto negativo desta edição desse livro. O queridíssimo Paulo Ronay, que foi o tradutor, fez uma tradução excelente, porém, ele também escreveu o prefácio, e o prefácio detona o livro. Eu não leio sinopse, vocês sabem disso, mas o prefácio eu costumo ler, porque o prefácio dá uma introdução do que vai ser a história, tipo, ele ambienta a gente, né? Geralmente ele faz isso. Ou então ele fala um pouco do autor, ele ambienta a gente, o cenário, como é que vai acontecer. Mas esse prefácio aqui, gente, eu fiquei com vontade de morrer quando eu li. Simplesmente porque ele contou todas as partes mais importantes do livro. Então, eu li o livro já sabendo o que ia acontecer. Como assim, gente? Eu sabia de tudo o que acontecia. Isso me deixou muito chateada, extremamente chateada, porque eu realmente não queria que isso tivesse acontecido. Só que o livro é tão bom, é tão excelente, a escrita é tão boa, que lógico que perdeu um pouco a graça, mas não tirou o brilho da história e mesmo assim a história me tocou e eu me emocionei muito com o final do livro, tá? Mas assim, uma dica que eu dou muito importante, não leiam o prefácio desse livro, leiam depois, tá? Isso aqui tinha que ser um pós-fácio em vez de prefácio. Então, gente, por favor, não leiam o prefácio desse livro, eu tô avisando. Façam isso por mim, tá? Então, pessoal, essa aqui foi a minha resenha de Os Meninos da Rua Paula, de Ferenc Munar. Um livro lindo, tocante, excelente, que eu recomendo para todas as idades, tá? Leiam mesmo, porque é uma história que vale a pena ser conhecida. Eu amei esse livro, amei. Se você gostou da resenha, dá um joinha para ajudar aqui na divulgação do canal. Faça sua inscrição aqui no Lido Lendo para ficar sabendo de tudo que eu publico aqui. Tem fanpage, tem Facebook, tem Twitter, tem Scooby, tem Instagram, tá bom, gente? E tá tudo aqui embaixo no box de informações. Pessoal, um beijo pra todo mundo. Muito obrigada pela companhia.
Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Leiam, leiam. Tchau!